O texto que nós vamos ler aqui na palavra do nosso Pai vai ser em Mateus, capítulo 23. A gente vai ler alguns versículos, porque eu tenho que ler essa parte praticamente inteira, porque senão não vai fazer sentido o que eu vou falar, né? Então, já vamos começar, né? Versículo 1. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo suas obras, porque eles dizem e não fazem. Jesus basicamente olhou e falou assim: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes. Amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, que significa mestre. Mas vós não sereis chamados de mestre, porque um só é vosso mestre, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Vê aqui que ele não chamou servos, ele chamou irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso pai, porque um só é vosso pai, o qual está nos céus. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais o reino dos céus aos homens, pois nem vós entrais e nem deixais entrar o que estão entrando. É de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazei longas orações, por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito fazei 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela tua oferta que está sobre ele, esse é um devedor. E Jesus já dá a própria explicação do que ele quis dizer aqui, ó. Tolos cegos, porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endo e do cominho e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, coam um mosquito e engolem um camelo. Ou seja, aqui nesse versículo aqui, sobre o dízimo e tal, foi exatamente o que eu falei pra vocês alguns minutos atrás, porque tem gente que dá o dízimo e pensa que isso é a resposta pra tudo. Justificativa pros seus pecados, é um vale, entendeu? Pra você pecar. Não, gente. Você acha que Deus vai receber o seu dízimo se o seu coração estiver sujo? É lógico que não. Se você estiver fazendo com o coração mal, é lógico que Deus não vai receber. Nós vemos aqui na primeira história de pessoas que foram oferecer uma oferta a Deus, que foi Caim e Abel. Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta do outro. Por quê? Porque o coração de Caim estava ruim, estava mal, E, segundamente, que ele ofereceu qualquer coisa. Mas isso não se encaixa, né? Nessa parte aqui da nossa mensagem. Ou seja, se você estiver levando uma vida de pecado, Deus não vai receber suas ofertas. Porém, diante de Deus, não é o seu dízimo que vai te justificar diante dele, não, tá bom? Dinheiro, oferta, nada disso. Se você tá pensando que Deus tá olhando pra sua oferta em vez de estar olhando pra você, o ofertador, o ofertante, pode ter certeza que você está enganadíssimo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ou seja, Jesus quis dizer que diante de Deus você é transparente. Se você estiver sujo, Deus vai ver.
Ah, mas eu escondo diante de Deus, eu uso uma máscara diante das pessoas. Você não se esconde diante de Deus, amigo. Amiguinha, amiguinho, você não se esconde diante de Deus. Você é um recipiente transparente que Deus tá vendo tudo que tá dentro de você. E não interessa se o seu por fora tá limpo. Por dentro você estiver sujo, Ele vai ver. Se for depender de receber alguma oferta, Ele não vai receber. Se for depender de receber alguma coisa de você, Ele não vai aceitar. Por quê? Porque Deus prefere obediência e não sacrifício. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, e de homens mortos e de toda impureza. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizeis, se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido como eles, cúmplices no sangue dos profetas. Assim testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós então a medida de vossos pais, serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. Alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Você pode ter certeza que Deus viu essa parada aí. Na verdade, eu vos digo que todas essas coisas sobrevirão sobre essa geração. Concluímos, galera. Então, nesse vídeo, agora que nós vamos começar mesmo com a palavra, porque eu quero falar sobre uma coisa que me deixa muito incomodada, assim como, acredito eu, depois de tudo isso que eu vi aqui, já é uma prova de que Jesus também não curte essas coisas, que é a respeito de hipocrisia. Essa palavra não é uma palavra de condenação, nem de julgamento, mas é uma palavra de alerta, porque você pode se acertar. Se você tá vendo esse vídeo, é porque você tem a chance de se acertar. Não significa que você não tá fazendo as coisas que eu vou citar nesse vídeo, que você não é hipócrita. Você fingir que ser quem você não é hipocrisia. Você fingir ser alguém que na verdade você não é uma hipocrisia. Tá bom? Já vou falar logo pra, ninguém ser inocente neste vídeo, até porque eu também não sou inocente nesse vídeo. Mas nós temos um advogado perfeito para nos limpar, nos purificar de toda a nossa injustiça e pecados. Tem muitas situações onde pessoas religiosas, pastores de alto calão, ou até mesmo membros de igrejas, eles veem pessoas que estão chegando agora, eles veem pessoas que estão se incluindo ali na igreja, na comunidade deles, que estão se achegando agora, pessoas iniciantes. E essas pessoas, elas começam a tratar esses iniciantes, vou chamar assim, tá, gente? Como tratar de qualquer jeito, entendeu? Tratar com ignorância, com arrogância, diminuindo a pessoa, humilhando a pessoa, gente. Se tem uma coisa que eu não gosto, é isso. Eu não gosto disso, de verdade mesmo. Porque, gente, é sério, isso é horrível, 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 horrível. Se eu, uma ser humana falha, que me incomodo com isso, imagina Deus. Gente, por favor, se você é um cristão, se você é uma cristã, você não pode, não tem o direito de humilhar ninguém. Não humilhe ninguém. Isso é a coisa mais abominável para Deus. Humilhação, quando você está humilhando, desprezando uma pessoa, entendeu? Seja por denominação, condição financeira, aparência, gênero. Quando você está desprezando uma pessoa, colocando ela debaixo dos seus pés, colocando essa pessoa debaixo de você, isso é uma coisa terrível a Deus. Deus não gosta desse tipo de coisa. Sabe? Em questão de libertação dos oprimidos, é isso que Jesus está querendo dizer quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu com o seu Espírito, ele me encheu com o seu Espírito para poder pregar liberdade aos oprimidos, liberdade aos cativos. Foi isso que Jesus quis dizer com libertar os cativos, entendeu? Ele não quis dizer ir na cadeia e soltar um preso. Ele quis dizer libertar essa galera, entendeu? Colocar essas pessoas no lugar que elas têm que estar, que é no lugar de igualdade. Deus é um Deus justo, eu já disse, e tem muita gente que sofre na sociedade, infelizmente, porque a sociedade é injusta. Mas Deus continua sendo um Deus justo e no final das contas, aquele que se humilha será exaltado e o que se exalta será humilhado, tá bom? Então continue sendo humilde diante de Deus, tá bom? Seja humilde diante de Deus porque você vai ver, mesmo que alguém esteja te humilhando, mesmo que alguém esteja te pressionando, pode ter certeza,
continue, porque Deus vai te honrar. As pessoas falam muito isso, né? Deus vai te honrar, entendeu? Honrar é uma palavra interessante, né? Não significa que talvez você seja honrado ou visto por todo mundo, não significa que você vai receber aplausos, mas que Deus vai ver você. Nunca para, Ele nunca está parado, né? Então, quando as coisas começarem a aparecer na minha vida, aparecer na sua vida, entendeu? Você será honrado. Deus não gosta de injustiça. Deus não gosta de injustiça. Deus não gosta de injustiça. Deus é um Deus justo. A gente fica falando, Deus é um Deus justo. Por quê? Porque a gente quer condenar as pessoas. A gente quer colocá-las submetidas a nós, né? A gente quer chantagear, fazer um monte de coisa contra as pessoas e ele usa esse termo, Deus é um Deus justo. A gente quer que as pessoas façam a nossa vontade e diz, Deus é um Deus justo. A justiça de Deus não é a nossa justiça, você tem que entender isso. Sua justiça é trapos de imundícia diante de Deus, pra vocês terem uma ideia, tá bom? Suas boas obrazinhas, suas coisinhas, tá bom? Não serve como justificação diante de Deus não, tá? Tá bom? Como eu já disse, a única justiça perfeita é a justiça de Jesus Cristo. Um homem justo, um homem perfeito que morreu inocentemente para poder pagar a nossa injustiça, tá bom? A justiça que era para ser nossa, foi Jesus que pagou. Pra você ver como Jesus é top, maravilhoso, lindão, perfeito, e você tem que se entregar pra ele. Seja humilde diante de Deus, e ele vai te honrar, e ele vai te honrar. Acho que era isso o vídeo, né, gente? Eu só queria dizer isso, tá bom? Deus é um Deus justo, Deus não gosta de injustiça, e você pare de fazer injustiça com as pessoas, porque Deus tá vendo, tá bom? E pare de ser hipócrita. Não finja ser quem você não é. Se você finge que você é santinho, santinha, que você é perfeito, perfeita, Deus sabe que você não é, tá bom? Eu também não sou. Então para de fingir. É melhor Deus quer que você seja você, com suas falhas, seus erros, mas se arrependendo diante dele do que você fingir ser um personagem. Deus não criou personagens, Deus não criou atores, tá bom? Deus criou pessoas e Deus quer pessoas reais na presença dele, tá bom? Deus quer você realmente quem você é na presença dele. Esse foi o vídeo, espero que você tenha entendido. Foi um vídeo longo, espero que você tenha permanecido até o final. Mas deixa o seu like aqui, por favor. Pensa! Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve. Se você não é inscrito, se inscreve, por favor, beleza? É nóis, até o próximo vídeo.